Bom dia, nono ano. Na nossa live de hoje, nós estaremos dando continuidade à correção da nossa apostila, fazendo então a correção dos exercícios das páginas 38 a 40. Então, peço que todos preparem o material para que vocês façam correção, prestando bastante atenção aí nas respostas. Vamos começar então lá na página 9. Para garantir as três estrelas, tudo precisa estar perfeito o tempo inteiro em 100% dos pratos. Que fato justifica a afirmação de Yves Bontox? Explique sua resposta. Então, nós temos lá um texto onde vocês estão tendo ali várias situações colocadas, e aí ele quer saber, né, para que essa garantia das 3 estrelas aconteça, tudo precisa estar perfeito. Que fato, então, justifica essa afirmação? Nós temos lá dentro do texto que os críticos do Michelin vão secretamente aos restaurantes e os avaliam várias vezes ao ano, esperando que em todas as ocasiões, se eles vão secretamente, ou seja, ninguém está sabendo da presença deles, isso é proposital, claro, eles fazem isso várias vezes ao ano, para que a comida e o serviço sejam impecáveis. Por quê? Quando você tem ali o aviso de que alguém estará visitando o seu estabelecimento, com certeza você vai prepará-los de uma forma diferente, que talvez não seja o do dia a dia. Então, aqui, como eles trabalham com essas críticas relacionadas a esse estabelecimento, eles fazem, então, essas visitas ao longo do ano, de forma secreta, ou seja, ninguém sabe quando eles estarão lá. Isso obriga o quê? Teoricamente, que esses locais estejam sempre impecáveis. Então, como os avaliadores não são conhecidos dos chefes, estes precisam ser perfeitos o tempo todo. Ou seja, ao longo de um ano inteiro, esse serviço precisa estar impecável. Bem, isso na teoria, né? Na prática, eu não sei se realmente, né, todos conseguem manter isso. Então, vamos ver aqui. No exercício 2, ele pede que vocês analisem o discurso de Sebastião. Quero dar um novo sentido à minha vida, apelou. A forma verbal destacada no relato sugere decisão, pedido, certeza, possibilidade, gentileza ou dúvida, um pedido. O verbo apelar já traz, então, esse sentido aí de pedido. Se nós observarmos aqui, os outros contextos fogem bastante àquilo que está sendo proposto. Torno a frisar uma observação, pessoal, em relação ao exercício 2. Nós já falamos isso em outros momentos, que lá nas provas do IFES de língua portuguesa, sempre caem questões onde vocês terão que trabalhar relação de sentido de determinadas palavras que são exploradas dentro do texto apresentado. Então, é muito importante que vocês analisem o contexto onde a palavra está inserida, porque nem sempre são palavras do uso diário de vocês, o cotidiano. Então, isso já é o quê? Para dificultar com que o candidato identifique a resposta correta. Então, o que vocês precisam fazer? Ir dentro do contexto onde aquela palavra está inserida, para que você compreenda o que está sendo abordado ali, para facilitar você, então, a identificar qual seria, então, a palavra mais apropriada para substituir a palavra mencionada na questão sem alteração de sentido. Ou, de repente, o enunciado pode ser também o contrário. 5 alternativas, onde 4 podem ser colocadas naquela situação e apenas uma foge ao contexto. Então, tudo isso vai depender muito da interpretação de vocês. Dando continuidade aqui, deixa eu só passar para o próximo. Conforme a norma padrão da língua portuguesa, os termos que determinam substantivos e pronomes devem acompanhar as flexões de gênero e número. Nós vimos aí lá na concordância nominal, eu usei até essa palavra, né, que o substantivo é o chefe dessas classes gramaticais que fazem concordância com ele. Então, a flexão aí de gênero é a variação de masculino e feminino, e o número é aquela variação de singular e plural. Lembrando que na língua portuguesa existem palavras chamadas invariáveis, ou seja,
serão utilizadas sempre da mesma forma em qualquer situação, porque elas não variam, ok? Algumas podem até variar em número, mas em gênero não. Vou dar um exemplo para vocês. A palavra alegre é um adjetivo. Ela não tem variação de gênero, ou seja, tanto numa situação que o substantivo é masculino quanto feminino, esse adjetivo será usado da mesma forma. Mas ele pode variar em número usando alegres. Então, prestando bastante atenção nessas questões aí, porque em algumas situações nós teremos palavras invariáveis. O caso dos pronomes demonstrativos, por exemplo, eu tenho o este e tenho a variação esta, ou seja, eu variei de gênero. Mas o aquilo, por exemplo, já é um pronome demonstrativo invariável, sempre será usado dessa forma. Só relembrando aí essas situações de concordância nominal. Então, ele traz aqui, ó, é bom que vocês destaquem essa parte aqui dos dois pontinhos. Flexão de número é o singular e o plural. A cozinha francesa é famosa, as cozinhas francesas são famosas. Muito simples esse exemplo. É claro que para o nível de vocês, os contextos serão bem mais complexos. Flexão de gênero, feminino e masculino, o restaurante francês é famoso. Então, como eu substituí aqui, ó, cozinha, que é um substantivo feminino, por restaurante, que é um substantivo masculino, a concordância com esses substantivos também sofreu alteração de gênero e de número. Então, por favor, marquem esses dois pontinhos aqui e também aqui em cima, concordância nominal. E aqui, entre parênteses, tornem a escrever a palavra substantivo, porque é o substantivo que vai estar aí determinando, então, como essa concordância ocorrerá com ele. O que estará em concordância com ele? Artigos, pronomes, adjetivos e nomes. No nosso exemplo aqui, nós temos o artigo feminino, aqui nós temos o artigo masculino. Nós temos aqui um adjetivo também, então até um adjetivo pátrio, aqui temos um adjetivo também, ambos no feminino, concordando com cozinha, e a mesma coisa aqui, ó, francês e famoso, concordando com restaurante. Então, relembrando aí essa concordância nominal, né, que é o substantivo que vai estar trazendo, então, aí essa concordância das outras classes com ele, diz assim, no primeiro parágrafo, a jornalista pede desculpas por ter usado a expressão panela de pressão. Explique seu significado no contexto em que foi utilizado. Essa expressão panela de pressão foi figuradamente utilizada pela autora como referência ao sucesso do chefe, que alcançou glória e fama graças aos pratos que produziu. Então, ó, contexto, ou seja, onde essa expressão foi utilizada, eu vou verificar qual foi a ideia trabalhada ali. Então, repetindo, a expressão panela de pressão foi figuradamente. O que é figuradamente aqui, pessoal? Sentido conotativo. O que é um sentido conotativo? Eu tiro o sentido real da palavra, que é o denotativo, e trago para o sentido figurado, que é o sentido conotativo. Inclusive, se vocês quiserem puxar uma setinha aqui, panela de pressão, fazer uma setinha, sentido conotativo, que é a situação em que esse termo foi utilizado no contexto. Já no exercício 5, explique a relação do título passou do ponto com as ideias veiculadas no texto. Mais uma vez aqui nós temos uma expressão sentido figurado, ou seja, sentido conotativo. Estão sendo atribuídos novos significados a essas expressões. A expressão figurada, passou do ponto, pode ser uma referência ao fato de o chefe francês ter chegado ao limite de pressão que poderia aguentar. Ok, então vou tornar a repetir as duas informações relacionadas às questões 4 e 5. Nós estamos trabalhando com sentidos conotativos. São os novos sentidos atribuídos a uma palavra ou expressão que não é o seu sentido real. Então, no sentido conotativo, nós trabalhamos com sentido figurado, novos sentidos atribuídos às palavras ou expressões. Então, confiram aqui, por favor, 4 e 5. Professora, a palavra figurada precisa aparecer na minha resposta? Sim,
porque é exatamente sobre isso que eu acabei de passar para vocês. Tanto na 4 quanto na 5, os sentidos que estão sendo explorados são conotativos. Confiram, então, por favor. Finalizando, vão dando certo aí nas questões, para já saberem que está tudo ok. Posso dar sequência, pessoal? Tudo certinho, exercício 4 e 5. Se ficar faltando algum detalhezinho também, provavelmente hoje, no final da tarde, eu mando o link para vocês. Eu estou conseguindo recebê-lo no mesmo dia. Ok, pessoal? Sinalizem aí para mim se está tudo certo. Tudo tranquilo, então vou dar continuidade. Vamos lá. Na página 40 ainda, exercício número 6. Considere a seguinte oração. Meu pai trabalhou muito pela prestigiada terceira estrela. Reparem que a palavra estrela está em destaque, é uma atividade fácil também, mas algumas pessoas costumam confundir substantivo com adjetivo. A estrela aqui é substantivo, ok? Meu pai trabalhou muito pela prestigiada terceira estrela. Reparem que nós temos um numeral aqui, ó, em concordância com o substantivo. Reparem que terceira está no feminino singular, porque o substantivo que determina essa concordância aqui também está no feminino singular. Então, a letra A, substantivo. Letra B. Reescreva a oração substituindo a palavra estrela por lugar. Reparem que nós estamos modificando o gênero do substantivo. Eu tinha estrela que estava no feminino e agora estou trocando por lugar que está no masculino. Automaticamente, alguns ajustes terão que ser feitos. Reparem aqui também, eu falei do terceiro, mas tem um prestigiado aqui também. Ambas aqui, ó, concordando com estrela. Então, olhem só, nós temos aqui um adjetivo e um numeral. Se eu estou trocando estrela por lugar, ambos aqui são variáveis, ou seja, eles podem mudar de forma, no sentido de gênero. Então, nós teremos: meu pai trabalhou muito pelo prestigiado terceiro lugar. Reparem aqui, ó, que dessa parte até estrela está no feminino. Ao mudar para lugar, tudo foi para o masculino também. Pelo prestigiado terceiro lugar. Até aqui não tem dificuldade nos exercícios. Então, é só vocês ficarem atentos aí com essa concordância e enfatizando mais uma vez que quem vai determinar tudo isso na concordância nominal é o substantivo. Quando nós usamos concordância verbal, pelo nome nós já sabemos que quem comandava ali era o verbo. E agora nós estamos falando do substantivo. Ao reescrever a oração, quais adaptações foram necessárias para manter a concordância nominal? Justifique sua resposta. A contração do por mais ela virou por mais ele, e o adjetivo prestigiada e o numeral terceira passaram para o masculino. Os adjetivos, os numerais e os pronomes devem concordar em gênero e número com os substantivos a que se refere. Professora, há necessidade de eu citar todas essas classes gramaticais na letra C? Sim, pessoal, porque são essas classes que trabalham em concordância com o substantivo. Eu estou pedindo para que vocês fiquem bem atentos aí, porque a próxima atividade avaliativa de vocês vai trabalhar exatamente com concordância nominal. Então, eu peço que vocês deixem a resposta completa, porque lá na atividade sempre tem aquelas questões de justificar, e nessa atividade que eu estou corrigindo, que eu falei para vocês no início da nossa live, eu observo que às vezes o aluno marca a questão correta, mas na hora de explicar, ele se limita muito na justificativa. Isso acaba trazendo, então, prejuízo na nota final da questão. Então, confiram a letra C. Essa parte aqui, ó, do pela, nós temos que citar que é um caso de contração, por isso que ele coloca aqui o por mais ela. Nós temos uma contração de preposição com pronome pessoal do caso reto, mas aí também não precisa explicar tão detalhadamente dessa forma, desde que vocês citem pelo menos essa parte aqui, ó.
a contração, aí coloco o por mais o ela, que nós temos duas classes gramaticais aqui que fizeram a contração. Aí o por repete, aí a gente vai trocar aqui o ela por ele. O adjetivo prestigiada e o numeral terceira passaram para o masculino, então é a primeira parte que sofreu alteração. E depois vem a justificativa principal, que os adjetivos, os numerais e os pronomes devem concordar em gênero e número, como substantivos aqui se refere. Já sabemos que gênero é masculino e feminino, e número singular e plural. Ok, pessoal? Letra C da página 40. Posso dar sequência aí? Eu sempre vejo os mesmos alunos sinalizando. Então, assim, eu tenho que partir do princípio que todo mundo está com tudo ok, certo? Então, vou continuar aqui, hein, pessoal? Olhem só. Aqui do lado vocês têm uma caixinha de texto que eu gostaria que vocês prestassem atenção, que essas caixinhas são de extrema importância e elas têm ali informações que muitas vezes auxiliam vocês nas respostas dos exercícios. Não há grandes mistérios na aplicação da regra geral de concordância nominal. Os adjetivos, por exemplo, variam em gênero e número para acompanhar as flexões dos substantivos que qualificam. Ouviram críticas injustas, ouviram comentários injustos. Regra geral. Dúvidas podem surgir quando um adjetivo precisa acompanhar substantivos flexionados em gêneros ou números diferentes. Ouviram comentários e críticas injustas ou ouviram comentários e críticas injustos? Preste atenção agora, nós temos os dois substantivos aí. Todos dois estão no plural, porém um é masculino e o outro é feminino. Então, ele fez aqui que seguinte concordância. Ele pegou o adjetivo injustas, no primeiro caso, e concordou com críticas, que é o substantivo que está mais próximo. No segundo, ele trouxe uma outra alternativa. Ele colocou o nosso adjetivo no masculino plural, porque ele concordou aqui com comentários. Ou seja, aqui nós teríamos a possibilidade, então, do masculino prevalecer sobre o feminino. De acordo com a norma padrão, as duas opções são corretas. Porque quando nós estudamos concordância nominal, uma das regras dizia o seguinte, que o adjetivo ele pode concordar com o substantivo mais próximo, que é o caso do primeiro exemplo. Injustas concordou com críticas, que é o nosso substantivo feminino. E no segundo exemplo, como nós tínhamos masculino e feminino ao mesmo tempo, ele colocou tudo no masculino. Então, nessa situação, pessoal, de dois substantivos de gêneros diferentes, vocês terão duas opções de concordância. Concordando com o adjetivo mais próximo ou mantendo tudo no masculino. Ok? Então reparem aqui que vocês podem, por favor, façam uma seta aqui de críticas para injustas. E no segundo exemplo, sublinhem para mim comentários e a palavra injustos. Então, nós temos essa possibilidade aí. Ok? Professor, eu sei que alguém já está pensando assim, e se nós invertêssemos críticas no primeiro momento e comentários no segundo? Aí nós teríamos apenas uma possibilidade, né, pessoal? Masculino, né? Porque o adjetivo mais próximo o substantivo mais próximo do adjetivo está no masculino, então aí nós ficaríamos apenas com essa alternativa, certo? Exercício 7. Reescreva as frases substituindo os substantivos sublinhados pelos indicados entre parênteses e mantendo a concordância nominal. Michelin, o livro vermelho de capa dura que se tornou balizador da excelência na gastronomia mundial. Vamos trocar livro por revista. Exercício fácil também, estou trocando masculino por feminino. Então, eu tenho que manter a concordância nominal. Como assim manter? Quem vai estar determinando tudo isso é o substantivo. Aí, ó, aqui eu já vou ter que trocar por A também, ó, a Michelin, a revista vermelha de capa dura, que se tornou balizadora da excelência na gastronomia mundial. A única coisa que não foi alterada aqui, ó, foi esse finalzinho. O início até balizador da letra A, concordando com o livro. Ao mudar para a revista, tudo vai para o feminino. Confiram se está ok aí.
Como eu já disse, nós temos aí o nosso substantivo agora no feminino, então a concordância é feita direta com ele. Ok? Então, pessoal, o artigo vai sofrer alteração, os dois artigos. Nós vamos mudar aí os adjetivos também, ok? Passando para o feminino, concordando então agora com revista. Letra B. Nós temos aí solicitação por solicitações. Nós estamos fazendo agora uma mudança também em relação a número. Nós temos singular e agora vamos para o plural. Reparem aqui, ó, que até a parte de Michelin nada modificou. Informou que as solicitações serão examinadas. Então, esse finalzinho aqui, que vai ser modificado em número, porque o nosso substantivo agora está no plural. A parte anterior ao que é a primeira parte da oração, mantém-se da mesma forma, só a segunda parte que ocorre a alteração. Prestem bastante atenção a isso, vocês não estão modificando nada que não deveria ser modificado, hein? Vocês só têm que mexer na parte que realmente o substantivo ali comanda. Na letra C, nós vamos trocar classificação por reconhecimento. Agora nós estamos fazendo uma modificação de gênero. Reparem que a palavra classificação tem um A, que é um artigo, é um determinante, que acompanha esse substantivo. Então, automaticamente, se eu estou trocando por reconhecimento, que é um substantivo no masculino, eu também farei as concordâncias aqui desse adjetivo e desse artigo com o substantivo masculino. Também a parte inicial não ocorre alteração, nós vamos mexer a partir daqui, o reconhecimento máximo. Acredito que não está ocorrendo nenhuma dificuldade, tenho certeza que vocês estão acertando, porque é um exercício bem simples, para que vocês façam aí a concordância sem nenhuma dificuldade. Ok, pessoal? Até aí, sinalizem para mim se está tudo certinho. Se com a correção estão relembrando aí as concordâncias. Show, então. Continuando. Agora nós temos um exercício aqui, esse 8, que é bem comum que caiam em concursos, tá? Algumas palavras aí, alguns adjetivos que causam dúvidas na hora da concordância. E aí vem dizendo o seguinte: complete as frases com o adjetivo raro, fazendo as devidas flexões. Essas flexões, eu gostaria que vocês puxassem uma setinha aqui, ó, por favor, e escrevessem para mim aqui, gênero e número. Então, essas flexões são essas variações que vocês poderão fazer dentro da concordância nominal. Vou repetir, puxo uma setinha aqui para cima de flexões e coloquem gênero e número. O gênero, todo mundo já sabe aí, que é o masculino e o feminino, e o número é o singular e plural. Então, nós temos aí o adjetivo raro, ele está no masculino singular. Letra A, o menu oferecia frutas raras. Quem está comandando aí, então, essa concordância é o substantivo frutas, que está no feminino e no plural. O restaurante permitia provar peixes raros. Temos agora masculino plural. Acredito também que não houve nenhuma dificuldade aqui entre a letra A e a letra B. O restaurante permitia provar peixes e frutas raros / raras. Professora, eu preciso colocar as duas respostas? Sim, porque é uma questão discursiva, e aí vocês vão fazer uma coisa aqui para mim. Por que essa letra C nos deu duas concordâncias aí? Porque temos agora masculino e feminino ao mesmo tempo. Qual a regra de concordância nominal para a letra C? Eu posso concordar com o masculino, então vocês vão fazer aqui uma seta de peixes para raros, e a outra possibilidade aqui foi de frutas, que é o substantivo mais próximo aqui, aí vocês vão fazer então uma seta para raras. Então aqui, masculino e feminino ao mesmo tempo, ou seja, dois substantivos de gêneros diferentes, vocês têm a opção de concordar com o adjetivo, com o substantivo mais próximo, no caso, frutas, que é feminino, por isso, raras no adjetivo, ou tudo no masculino,
como é o caso de raros, concordando então com peixes, que é o masculino. Então, faça uma seta de peixes para raros e de frutas para raras. Professora, na minha resposta eu fiz o contrário, eu coloquei raras primeiro e depois raros. Não tem problema. Só façam a posição da seta nos adjetivos corretos para vocês lembrarem aí, então, que são duas possibilidades. Na atividade que vocês farão mais à frente, na próxima semana ou na outra, se ocorrer de vocês terem duas possibilidades de concordância, vocês colocaram as duas respostas para mim, ok? Exercício 9. Assinale os itens em que se admite mais de uma concordância nominal. É o caso que nós acabamos de ver na letra C do exercício 8. Aqui servem um café e uma sobremesa deliciosa. Então, olha só, tivemos a concordância aqui com sobremesa, que é o que está mais próximo. Comprei um carro e uma moto nova. Mesma coisa aqui, ó, masculino e feminino ao mesmo tempo. Chegaram toalhas e talheres limpos. Aqui, pessoal, não há possibilidade de concordância. Lembra que eu falei que se nós invertêssemos, colocando o feminino antes do masculino, toalhas é feminino e talheres é masculino. Só que talheres que está colado aqui no adjetivo. Então, a única possibilidade que eu tenho aqui é masculino. Inclusive, se vocês quiserem fazer essa anotação aqui, ó, por que que a terceira alternativa não foi marcada? Puxe uma seta aqui de talheres para o lado de cá e escrevam assim, substantivo masculino ao lado do adjetivo. Puxe uma setinha de talheres para o lado de cá, substantivo masculino ao lado do adjetivo. Por isso que aqui nós não temos duas possibilidades. Este restaurante tem chefes e proprietário dedicado. Repare que aqui nós temos uma variação, né, de número, e aqui concordou com o mais próximo. Então, é a primeira, segunda e a última alternativa. Essas marcações que eu peço para vocês fazerem, setinhas e anotações, justamente para que na hora que vocês forem fazer novos exercícios, vocês tenham aí esses lembretes, né, da concordância para ajudá-los aí nas respostas. Ok, pessoal? Exercício 8 e 9. Tudo certinho até agora? Número 10. Boa parte dos casos especiais de concordância nominal tem a ver com a habilidade de reconhecer adjetivos e advérbios. Isso porque os adjetivos se flexionam para concordar com os substantivos que qualificam. Já os advérbios se referem a verbos e a adjetivos, permanecendo sempre invariáveis. Então, reparem aqui, ó, que tem uma informação muito importante em relação a advérbios. Outra coisa que confunde muito adjetivo e advérbio, eu já falei isso em outras aulas, vou tornar a repetir e vou pedir que vocês façam essa anotação. Puxem uma seta aqui, ó, para cima de adjetivos aqui no alto da apostila de vocês e de advérbios uma outra seta também. Em adjetivos, vocês vão colocar a palavra-chave características e advérbios circunstâncias, que é uma situação aí que ajuda vocês a reconhecerem e a diferenciarem um do outro. Mais uma vez, então, para cima aí, ó, puxa uma seta para cima aqui de adjetivos, coloque a palavra-chave características e para a palavra de verbos circunstâncias, que é a grande diferença entre os dois. Circule a palavra que completa adequadamente cada frase e ligue-a ao termo a que se refere e justifique sua resposta. Uma estrela Michelin é caro ou cara. Nosso comando aqui, ó, está sendo feito por estrela, que é um substantivo feminino. Então, é cara. Esta premiação custa caro. Então, ó, nós temos aqui, ó, o caro concordando com custa. Então, prestem atenção aí. Reparem as palavras que estão determinando as concordâncias agora. Circule a palavra que completa adequadamente cada frase. Aí eu tá aqui, ó, sublinhado. Cara no primeiro exemplo, com estrela, e no segundo, caro com custa. No caso, no primeiro exemplo, cara é adjetivo
e deve concordar com o substantivo estrela. Na segunda, caro é advérbio, ou seja, uma circunstância de intensidade, o qual modifica a forma verbal custa. Eu gostaria que vocês deixassem ou igual, se possível, ao meu gabarito, ou completassem o de vocês, porque é importante que vocês diferenciem as classes gramaticais aqui. No primeiro caso, nós estamos falando de um adjetivo concordando com o substantivo. Reparem que as palavras elas podem modificar de classe dependendo do contexto onde elas são utilizadas. Já no segundo, eu estou trabalhando com uma circunstância de intensidade, diferente da primeira, que eu estou trabalhando com uma característica, que é adjetivo. Então, na primeira, nós temos um adjetivo concordando com o substantivo estrela, e na segunda, caro é um advérbio de intensidade, modificando, então, o verbo custa. Então, deixem bem claro essas classes gramaticais aí na explicação de vocês, no exercício número 10. Porque nós temos aqui, então, ó, uma mesma palavra trabalhando com duas situações diferentes, uma de característica, outra de circunstância. E aí, quando acontece isso, eu estou modificando, então, a classe gramatical que ela está sendo utilizada. Confiram aí se está tudo ok nesse exercício. Vou dar um tempinho aí para vocês conferirem. Vão me sinalizando se está tudo certo, pessoal. Não esqueçam de deixar bem claro que na primeira nós temos um adjetivo com um substantivo e na segunda um advérbio com verbo, ok? E aqui nós temos, né, aquele quadrinho que aparece lá para vocês. A palavra menos é sempre invariável, né? Nós não usamos a palavra menos, já falamos sobre isso em outros momentos. Lembrem-se, ó, é importantíssimo aqui, ó, advérbios modificam verbos e adjetivos e são invariáveis, ou seja, sempre serão utilizados daquela forma. Então, lembrem-se bastante em relação ao que vocês estão trabalhando o contexto. Nós temos a palavra anexo e anexa também. Quando é adjetivo, concorda com o substantivo. E quando está falando, ela tem o sentido, né, de anexo, em anexo, ela é invariável. Ou seja, quando eu uso em, fica em anexo. Se eu trocasse aqui as notas por os boletos, aí eu colocaria anexos aqui, ok? Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje, corrigindo as atividades da apostila e relembrando alguns conceitos aí em relação ao conteúdo concordância